encarnados e desencarnados. Vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo a Deus e a Jesus por este momento que aqui estamos. Que a luz do Mestre Jesus possa envolver a todos que aqui estão, todos que aqui chegam, que cada um possa receber aquilo que necessita, em orientação, em tratamento, em consolo, em esclarecimento. Que todos possam sentir a paz e a serenidade que emana desses amigos benfeitores que aqui trabalham. E pedimos a Jesus também a intuição, a inspiração para a exposição desta noite. Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade do assunto sobre o livro O Céu e o Inferno. A doutrina espírita chegou até nós, primeiro pelo Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, trazendo luz, trazendo consolo, afinal, o Consolador prometido, né? Trazendo o esclarecimento, a necessidade da nossa educação moral para a nossa evolução. Deixando também cair por terra alguns conhecimentos que tínhamos arraigados. E um deles é justamente o céu e o inferno. Que o céu e o inferno, na sua primeira parte, vem nos esclarecer que não existe um céu circunscrito, que não existe um inferno circunscrito. Ali fala também das penas futuras, fala do limbo. E na segunda parte do céu e do inferno, tem a comunicação de vários espíritos, em que Kardec organizou por categorias. Os espíritos felizes, os espíritos medianos, os espíritos sofredores, que é o nosso tema da noite de hoje, os suicidas, os criminosos que estão já se arrependendo, ou aqueles espíritos mais endurecidos. Então, eles foram ali separados, catalogados, para a gente entender melhor como é a nossa partida, como foram as nossas partidas, como serão as nossas partidas, e a gente sabe que é de acordo com aquilo que nós fazemos aqui em vida, o que somos, o que pensamos, as nossas ações, as nossas atitudes. Nós viemos no mundo espiritual e para lá voltaremos. E de tempos em tempos, como nós ainda não somos espíritos evoluídos e precisamos reencarnar várias vezes, nós voltamos à erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, para a gente aprender, para a gente se enxergar principalmente, porque quando a gente chega do outro lado, a gente se enxerga de uma forma mais clara, como se fosse um espelho, porque aqui nós temos muitas máscaras ainda, né? Nós temos as nossas máscaras sociais, a nossa convivência. Mas do outro lado a gente não tem, assim, as máscaras caem. Então a gente consegue se ver de uma maneira mais clara. E quem são os espíritos sofredores? Bom, os espíritos sofredores são as almas, né, os espíritos que desencarnaram, que deixaram o corpo físico, mas que estão na pátria espiritual num período ainda de perturbação, de angústia, de remorso, de solidão, de revolta ou mesmo de ignorância da própria morte. E muitos às vezes se acham injustiçados, porque se encontram em sofrimento, mas acham que aquilo ali que está acontecendo é uma injustiça. Outros tantos estão muito apegados às pessoas, às coisas deste planeta. Às vezes não saem do seu trabalho, não saem da sua casa, não saem do lado das pessoas. E isso traz sofrimento a eles, porque eles não estão em condições de ajudar, né, no mundo material, de ajudar os seus familiares, e até muitas vezes é motivo de perturbação naquele lar ou naquele lugar. Nós já dissemos uma outra vez que não basta só sofrer para achar que já está melhorando, porque existe o mal sofrer e o bem sofrer. Quando nós estamos revoltados, estagnados, nós aumentamos e prolongamos os nossos problemas.
Então, nós não estamos sofrendo da maneira que era para nós aprendermos e conseguirmos evoluir. Porque a revolta, a rebeldia, não faz ninguém evoluir. Só faz a gente ficar estagnado e sofrendo mais ainda. O bem sofrer, aí o bem sofrer, a gente já tem um entendimento, a gente já busca um caminho de aprendizado e de elevação espiritual. Então aí nós já começamos, quando nós começamos a entender o que está acontecendo conosco e as coisas que a gente não deveria ter feito, a gente começa a crescer. A gente começa a agradecer por aquele momento, por aquele sofrimento, por aquela oportunidade, coisa que antes nós nos revoltávamos. E aí nós começamos a desenvolver a fé e a confiança em Deus. Então, tanto do lado de cá, né, aqui na vida, encarnados, e do lado de lá como desencarnados, muitas vezes tem coisas que nós não desejamos fazer. Tem situações que nós não gostaríamos de passar. Mas toda prova, todo desafio, toda dificuldade, ela não erra de pessoa e nem erra de endereço. Então, quando nós começamos a entender e a aceitar, nós passamos de uma maneira muito mais leve pelas situações, pelas dificuldades. Então, nós construímos aquele sofrimento, nós construímos aquela dificuldade e ela vem para nos ensinar. Não vem de forma alguma como uma punição, mas vem como uma lição. Então, muitas vezes não é nos perguntar, né, se nós queremos continuar. A lição que chega ali, o sofrimento que chega naquele momento, o problema e o desafio, é porque nós estamos prontos para passar por ele. Muitas vezes a gente olha para as dores de algumas pessoas e diz: eu não conseguiria passar por aquilo ali que ele está passando. Nossa, é uma prova muito difícil, e é verdade mesmo, porque nós não estamos prontos ainda para passar por aquilo que o nosso irmão está passando. Não é que nós somos bonzinhos e aquela prova não veio para nós, porque nós ainda não temos condições de passar. E outras vezes a gente chega no mundo espiritual e pede, a gente vê que errou muito, né? Então a gente pede várias provas, várias dificuldades, e aí o nosso protetor espiritual, aquele que vai programar a nossa encarnação, vai dizendo: vamos aguardar, não vai dar agora, não vai conseguir, né? Fico entusiasmada, né? Vou reencarnar, quero passar por todos os problemas. Não é bem assim, não vamos conseguir. Então nós não recebemos as provas se nós não temos condições de passar. A gente também não pergunta para o filho se ele quer ir para a escola, né? Ele tem que ir, ele tem que aprender. Eu dizia isso para minhas filhas: estudar e vacina não tem discussão. E ela dizia para as amigas: a minha mãe disse que estudar e vacina não adianta, tem que fazer. Então, assim são as nossas provas, elas chegam para nós e nós precisamos cumprir aquilo ali, nós precisamos seguir. Agora, nós podemos ser bons ou maus alunos, né? É uma decisão nossa. Mas ela se apresenta à nossa frente e à nossa porta. Todos nós já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar por momentos difíceis, por estradas com muitas pedras, né, com dificuldade de caminhar. E essas pedras, elas não são retiradas, mas nós temos ao nosso lado, que até foi falado ali na prece, que eu achei muito bonito, os obreiros do amor, que são os nossos protetores espirituais, que nos ajudam. E quando nós temos ajuda, tudo se torna muito mais, nós conseguimos aceitar muito mais e tudo se torna muito mais leve. E a nossa pergunta não é por que eu estou passando por isso, mas para quê? Quando nós mudamos a pergunta, também fica mais fácil. Para que eu estou passando? Né? Para que serve esse desafio? Para que serve essa dificuldade? Com certeza tem algum propósito e algum motivo. Quanto mais nós entendemos isso, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós confiamos nos seus desígnios e nos seus propósitos. Francisco de Assis, vocês devem conhecer essa história, eles andavam a pé quando de um lugar ao outro, né?
E ele foi junto com um companheiro dele, muito frio, com neve, e eles chegaram no mosteiro. E o companheiro dele bateu a porta, começou a me atender. E ele disse, estou aqui com Francisco de Assis. Ele disse, é Francisco de Assis, nada, fechou a porta, não deixou eles entrar. E aí ele começou a chorar. Ele disse, Pai Francisco, nós vamos morrer aqui, está nevando. E Francisco ficou numa grande felicidade. Ele disse, eu esperei por anos por este momento, de estar aqui só dependendo de Deus, de mais ninguém. Então esse é o espiritismo, porque ele confiava realmente, mas ele queria aquele momento em que não tem ninguém para ajudar. Agora é com Deus. E aí não demorou muito, um rapaz lá dentro conversou, falou de Francisco de Assis, e alguém disse, não, mas ele é Francisco de Assis, Deus pode mandar entrar. Mas naquele momento ele queria aquela prova de fé, né, e do amor de Deus. E qual a origem dos nossos sofrimentos? Todas as religiões falam. Orgulho. E os espíritos, que eu peguei, eu selecionei aqui 2 espíritos, Arisdete e o príncipe Orã, todos eles já começam falando sobre o orgulho. Porque é o orgulho que mais nos distancia de Deus. É a origem de todas as nossas imperfeições, a causa principal da nossa infelicidade. É o sentimento que mais está distante das leis de Deus, da lei de justiça, de amor e de caridade. Todos os outros sentimentos, dentro das nossas imperfeições morais, vêm do orgulho. Então, esse orgulho nos domina imensamente. Que sentimentos seriam esses? Inúmeros. Vou citar alguns. Ambição desmedida, avareza, ciúme, inveja, vícios, cólera, mágoa, soberba, arrogância, ressentimento, fanatismo, egoísmo, depreciar o outro, ser impaciente, indisciplinado, que não quer seguir regras, aquele que não perdoa, aquele que não se perdoa, aquele que não pede perdão, aquele que não é indulgente. Então, aqui são só alguns dos sentimentos que são filhos do egoísmo. Os vícios nos aprisionam, embora a gente ache que a gente está fazendo uma escolha, que eu sou livre para escolher, mas ele acaba nos aprisionando. Tem um filósofo que eu acho que é Kant, que ele disse que ser livre, ter liberdade, é a gente fazer o que a gente não quer. Fica estranho isso, mas se eu sou livre, eu podia fazer o que eu quero. Mas nós não estamos ainda em condições evolutivas de fazer boas escolhas para a nossa liberdade. Então, as escolhas que eu faço com a minha liberdade, muitas vezes são erradas, são aquelas da porta larga, da porta da perdição. Então, a verdadeira liberdade é aquela da porta estreita, que é o seguir pelos sentimentos bons, que estão bem distantes do orgulho. Ser indulgente, né, não apontar os erros do outro, se faz com bastante frequência. Né? E eu sinto muito, nós somos ainda muito mais orgulhosos do que outros, muito mais orgulhosos. E aí Sócrates nos traz aquela famosa lição das 3 peneiras, né, de quando a gente vai falar mal de alguém, vai criticar, que é verdade, tem bondade e é necessário. Ou seja, aquilo que eu estou falando da outra pessoa é verdade. Segundo, eu estou falando uma coisa boa dela, bom é falar algo de bom dela. E é necessário, é útil isso que eu estou fazendo, né? Eu vou contar alguma coisa e penso, mas é útil o que eu estou fazendo? É uma coisa boa? Então, essas peneiras, elas nos ajudam muito quando a gente pensa em falar e não, deixa eu falar. Não vou falar, não vai valer a pena isso. Então, eu vou falar desses 2 espíritos agora, que é a Arisdete e o príncipe Orã. A primeira coisa que eu vou falar é que a primeira fala deles no livro Céu e Inferno, eles falam sobre o orgulho. Arisdete diz o seguinte:
vou falar quem era Lisbeth. Sede humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas pelas quais eu passo. Então já começa a falar do orgulho. O príncipe Orã começa assim: orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que não se esqueça nunca que ele, o orgulho, é a fonte de todos os sofrimentos, ou seja, de toda a infelicidade. Sim, diz ele, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro, cruel para com os inferiores, os quais tiveram de se curvar aos meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Quis eu a nobreza, quis eu a fortuna, quis eu as honras, mas sucumbi ao peso superior às próprias forças. O que precisamos, então, para desenvolver as nossas virtudes? Para diminuir as nossas imperfeições morais que tanto nos distanciam de Deus? Exatamente o contrário do orgulho. O que está na outra ponta do orgulho? A humildade. Que no nosso patamar de evolução, muitas vezes as pessoas consideram uma fraqueza a pessoa ser humilde, né? Ela não ser violenta, ela não chegar ao outro, ela baixar a cabeça, ela relevar. É visto de uma outra forma, por causa desse nosso não entendimento ainda. Então a humildade, ela leva a todas as virtudes e a felicidade. Quais seriam esses sentimentos que estão ligados à humildade? A paciência, a brandura, a bondade. Vamos ver se a gente tem todas essas, né? A generosidade, o perdão, a gratidão, a perseverança no bem, disciplina, responsabilidade, honestidade, desapego, amor à natureza, fraternidade, capacidade de fazer a reconciliação, reconhecimento das nossas imperfeições. Esse é o primeiro caminho. É a primeira vez quando a gente começa a reconhecer que a gente errou, nós já começamos a ter uma pista por onde nós vamos. Porque enquanto a gente não reconhecer que está errado, não vai ter mudança. Eu estou certo e pronto. E como que a gente então alcança essa humildade? Eu vou dizer várias vezes unidade, gente. Humildade. Como que a gente alcança essa humildade? Nos conhecendo, que foi o que a gente falou agora. Conhecereis, o que Jesus falou para nós? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é conhecer a nós mesmos. No dia que nós deixarmos de ser esse iceberg, ou seja, a consciência a gente está vendo ali em cima, mas o inconsciente está lá, nossa sombra está lá, todinha mal resolvida. O dia que nós conseguirmos, nós nos tornaremos espíritos puros, como Jesus. Jesus não tem mais iceberg. Ele o inconsciente dele estava já totalmente conhecido e dominado. Nós não. O nosso inconsciente ainda manda muito em nós, através de impulsos que nós temos, e impulsos não muito bons. Né? Então, nós alcançamos nos arrependendo, não o arrependimento raso, mas o arrependimento em que vai me levar à reparação. Essa reparação ela surge através de expiações, de provas e principalmente do trabalho no bem. Mas basta o arrependimento por si só? Basta só eu me arrepender e pronto? Então foi feita essa pergunta a Lisbeth no livro Céu e Inferno. O arrependimento deverá dar-vos alívio? E ela dá uma resposta que nos faz pensar bastante. Ela diz não. O arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento.
estou ali sofrendo muito e eu digo, eu me arrependo, porque eu não quero mais sofrer. Mas não é o arrependimento que vem do coração. E é assim que ela se sente. Então ela não sente ainda o alívio do arrependimento, porque ele só está sendo produzido pelo sofrimento. Aí ela ainda fala, o arrependimento profícuo, né, o arrependimento útil, proveitoso, tem por base a tristeza de haver cometido um erro muito grave. Ou seja, eu tenho que ser tocada realmente por aquilo que eu fiz de errado, pelos estragos que eu fiz, para aí esse arrependimento ter utilidade e ter o desejo ardente de uma reparação. Ainda não posso tanto. Ela achava que ainda não estava capaz de ter o arrependimento que ela gostaria de ter. E ela diz o seguinte: recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho muita necessidade. Então a gente vê que é um espírito que está encontrando a sua humildade, porque ela está reconhecendo tudo aquilo que aconteceu, todos os erros que cometeu, né? Como o orgulho a dominou. E a nossa maior dor, quando nós chegamos do outro lado, do mundo espiritual, é que nós vemos de forma muito límpida e transparente as nossas ações que foram equivocadas e os males que nós cometemos. E aí a gente pode pensar o seguinte: nós certamente já tivemos muitos desencarnes assim, como espíritos sofredores. Poderemos desencarnar ainda como espíritos sofredores? Poderemos. Porque só o conhecimento que existe no mundo espiritual, só o conhecimento de que a gente tem que melhorar, né? Tem que ser uma pessoa que está se esforçando para evoluir um pouco mais, não basta. É preciso ação. Mas às vezes a gente acha, né, até na nossa arrogância, não, nós já vamos desencarnar, já vai estar todo mundo esperando com festa. Depende do que a gente vai fazer, ou do que a gente está fazendo aqui. Não existe privilégio para ninguém. E quem era a Lisbeth? A Lisbeth, lá na época que o livro foi escrito, ela tinha vivido 150 anos atrás, então em torno de 1700. Diz ali que ela mora na Prússia. A Prússia hoje é a Alemanha, né? A antiga Prússia hoje é a Alemanha. E ela diz o seguinte: tive um nascimento de elevada condição, ou seja, ela recebeu tudo de bom para evoluir. Possuía tudo o que os seres julgam a fonte da felicidade. Tudo que nós aqui da Terra julgamos que seja a fonte de felicidade, ela tinha. Rica, tornei egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível, hipócrita, nobre, era ambiciosa. Esmaguei ao meu poderio aqueles que não se jogavam aos meus pés. Olha com que clareza que ela fala. Talvez se a gente se dê conta, isso em vida ainda a gente esconda um pouquinho, mas lá, tão líquido, tão transparente, e nos vem essa dor do arrependimento tão grande, que tu repensa várias vezes. Esmaguei ao meu poderio aqueles que não se arrojavam aos meus pés e oprimi ainda mais os que sobre eles se colocavam. Esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga cedo ou tarde as mais retivas formas. Ela tinha ideia de que ela estava recebendo castigo. E a gente sabe que não, né? Que está dentro da lei de causa e efeito. Mas assim que ela via, como se ela estivesse no inferno. Né? E aí eles perguntam para ela: desde então não fizeste progresso algum como espírito, desde que se arrependeu, se deu conta de tudo. Ela não reconhece que ela tenha feito algum progresso. Ela diz: não. A matéria revolta-se sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, mesmo com a separação do corpo. Então, todas as coisas que ela viveu na matéria ainda estavam influenciando na vida dela, estavam trazendo sofrimento. O orgulho acorrenta-nos. A
a inflexíveis cadeias, cujos anéis mais e mais comprimem pouco a pouco o pouco que há no coração. As ilusões da matéria nos prendem. O orgulho, ela faz uma comparação. O orgulho é uma hidra de 100 cabeças que se renovam incessantemente. Hidra é um monstro da mitologia grega que tem um corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Então ela compara o orgulho a isso. Aquela serpente que te envolve e tu nem sente. E ela ecoa modulados apitos perversos que chegam a parecer celeste harmonia, como meio que uma hipnose. Então, meio que nós somos hipnotizados por esse orgulho que nós ainda não conseguimos dominar. E ela continua: o orgulho, esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito e se oculta em todos os cantos do coração, penetra as veias, que absorve e arrasta as trevas da eterna Gina, ou seja, do eterno suplício. E naquele momento ela também estava considerando como um suplício eterno. Porque a dor, quando a gente está com a dor, parece que ela não vai acabar mesmo. Então, naquele momento, parece eterno. E aí ele faz mais uma pergunta: em que momento... ele faz mais uma pergunta para ela perceber em que momento ela foi ajudada, quando que ela despertou. Pergunta assim: como vieste hoje aqui? Conduzida por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando vedes esse espírito? Não há muito tempo. Aí a outra pergunta: é desde quando tendes consciência das faltas que cometestes? Aí ela pensa e diz: sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a ver esse espírito. Então, quando ela começou a despertar, tomar consciência do que ela tinha feito, aí ela conseguiu ver o espírito amigo, esse obreiro do amor que estava ali esperando por ela. E assim já aconteceu conosco, continua acontecendo e vai continuar acontecendo. Nós sempre temos os amigos espirituais ao nosso lado. E aí o guia do médium também diz para o médium: aproveite essas lições, para beber a água viva da aventura eterna. E a gente lembra que Jesus falou para a mulher de Samaria, que estava no poço, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E essa água a gente sabe que não é água física, mas água espiritual, que traz a paz, que traz a alegria e sentido à vida, que era os exemplos, os ensinamentos de Jesus. E o que nós podemos fazer, então, pelos espíritos sofredores? Ela mesma pede ali: oração. Então, irradiar luz a todos esses espíritos, a todos os espíritos sofredores, claro que a gente faz pelos irmãos encarnados, desencarnados, que eles possam receber consolo, que eles possam receber orientação, e que possa despertar neles o sentimento de arrependimento, o desejo de melhoria. Quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, não estamos só nós ali, os nossos familiares, os protetores espirituais. Muitos outros espíritos chegam ali, até chamados por alguma luz, que está no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso prédio, outros que vieram conosco, nos acompanharam na rua, não por acaso. Então, criar um ambiente de paz para que esses espíritos se aproximem do Evangelho do Lar e se beneficiem. Porque os amigos espirituais estão ali também na hora do Evangelho do Lar para encaminhar esses espíritos. Amor, paciência. Muitos desses espíritos podem ter sido nossos familiares, antigos desafetos, ou simplesmente algum desconhecido que se uniu a nós. Então, é acolher com caridade, isso nas sessões mediúnicas, os espíritos chegam, desabafam, trazem suas dores, sempre ser acolhido com amor, com caridade, porque assim só o amor que transforma as pessoas. E todos nós somos espíritos necessitados, somos espíritos em evolução. Um dia nós estamos juntos
lado, outro dia nós estamos do outro, precisando. Então, amar e perdoar é o caminho. E Jesus, para finalizar, vou finalizar com a frase de Jesus, de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos que estão em sofrimento, que estão em aflições, se nós formos a Jesus, nós seremos envolvidos por essa grande luz de amor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, refrigério, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo é aquela madeira que liga um boi ao outro e que os dois eles carregam. Então, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele divide com aquele que está ao lado o jugo para ajudar a carregar o fardo, e assim esse fardo vai ficar mais leve. Então, os sofrimentos não são eternos, né? Essa fica a nossa missão. Que maravilha, né? A gente saber que não existe sofrimentos eternos e que nós somos todos espíritos em constante evolução. Graças a Deus, né? A sua justiça maravilhosa, né? De amor, de ensinamento, as oportunidades da reencarnação e todas as oportunidades que nós